Oi, oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Cristiane, eu sou costureira e modelista há mais de 20 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você precisa fazer uma peça com um elástico largo na cintura, você sabe como costurar esse elástico de forma que ele não fique dobrando toda hora? Não, usar uma peça com elástico largo que fica dobrando na cintura é um desconforto só, não é mesmo? E para evitar que isso aconteça com as peças que você costura para você ou para suas clientes, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 formas de costurar o elástico largo de forma que ele não fique dobrando na cintura. Bora lá aprender? Bom, aqui a primeira forma então que eu vou mostrar como fazer costura de elástico largo em cos vai ser fazendo com a costura rebatida, tá? Então aqui eu simulei um cos. Para isso eu faço o quê? Eu faço uma virada de 1 centímetro, aqui eu já deixei passada, já vinquei ela, e uma virada de 5 centímetros e meio, que eu vou usar um elástico de 5 centímetros, e aí eu coloco mais meio centímetro para na hora que eu for fechar o túnel, que eu for fazer essa costura aqui embaixo, eu tenho um espaço aqui para conseguir fazer essa costura. Então, deixando meio centímetro, a hora que eu colocar o elástico aqui dentro, ele vai ficar com um espaçamento para ele não ficar muito apertado, para ele não dobrar um pouquinho, né? Então, ele vai ficar bem livre aqui dentro desse túnel. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é fechar o cos. Agora com o cos fechado, eu vou fazer essa dobra de 1 centímetro e vou fazer a outra dobra de 5,5. E vou colocar uns alfinetes aqui embaixo. E vou fazer uma costura aqui nesse contorno. Aqui onde tem a emenda, eu vou deixar uma abertura para depois conseguir fazer a passagem do elástico pelo túnel, tá? Então, eu vou começar essa costura aqui e vou terminar aqui. Aqui a distância, mais ou menos uns 5, 6 centímetros, tá bom, tá? Agora, para colocar o elástico, eu vou usar esse aparelho aqui, mas você pode usar também o alfinete de segurança, grampo de cabelo, tá? O que você tiver aí para conseguir fazer a passagem do elástico aqui pelo túnel. Então, eu vou começar aqui nesse lado. Já vou puxando o elástico e vou franzindo o tecido. Só preciso cuidar para que esse elástico aqui, essa ponta aqui, ela não escape e não entre no túnel, né? Então, vou puxando, chegou aqui pertinho, ó. Você vai já ajeitando o elástico. Coloca um alfinete aqui na pontinha, para que ele não saia lá do outro lado. Já vai ajeitando aqui, para ele ficar certinho aqui dentro. Continua puxando ele até sair do outro lado aqui. Tira o aparelho. E aqui você vai colocar o elástico um sobre o outro. E aqui vai fazer uma costura de zigue-zague. Mas antes de fazer a costura zigue-zague, coloca o elástico para dentro. Continua com esse alfinete aqui. E confere só para ver se o elástico não virou, se ele tá certinho aqui dentro do túnel. Esse aqui tá certinho. Então, agora eu vou fazer uma costura de zigue-zague aqui sobre a emenda do elástico. Aqui eu vou dando sempre retrocesso para fazer uma costura mais firme, tá?
Então, aqui, ó, eu fiz vários pontos de zigue-zague, um sobre o outro, para deixar bem firme aqui. Agora, eu vou ajeitar aqui o tecido com o elástico. Essa costura aqui do elástico, eu procuro deixar ela um pouquinho aqui mais para lateral dessa costura central. Eu não deixo ela bem aqui no centro, tá? Porque aqui já tem o volume do tecido e mais o volume do elástico, então fica sempre muito grosso. Então, coloca ela aqui assim, ó. Coloca um pouquinho pro lado que já fica legal, tá? Então, aqui eu já coloco um alfinete no centro das costas. Agora, eu vou fechar o túnel. E agora, eu vou esticar bem o elástico e o tecido para que o elástico fique distribuído aqui dentro do túnel, tá? E vou colocar alguns alfinetes para que ele fique bem certinho, ó. Então, tô esticando, vou colocar um alfinete aqui. Estiquei, vou colocar mais um alfinete por aqui. Esse aqui é o lado avesso, agora eu vou virar do lado direito. Vou passar os alfinetes pro lado direito. E agora aqui no cos eu vou rebater então algumas costuras sobre o elástico, tá? Aqui eu deixei 5 centímetros, né? Que eu tenho 5 centímetros. Então, eu posso fazer 1, 2, 3, 4 costuras com uma distância de mais ou menos 1 centímetro. Eu posso fazer costuras com distância de quase 2 centímetros, tá? Posso fazer menos costuras. Aí aqui fica a critério como você prefere que fique essas costuras aqui no cos, tá? Aqui eu vou fazer costuras de 1 centímetro. Vou fazer bastante costuras para vocês verem como é que fica. Aí aqui eu faço a marcação com um alfinete. Para saber a posição onde que eu quero fazer essas costuras. Então, essa costura eu vou começar aqui pela emenda do tecido. Aqui eu vou fazer uns pontinhos, vou dar um retrocesso, mantenho a agulha lá embaixo, no tecido. E aqui eu vou puxar o elástico até essa marcação de alfinete que eu fiz aqui, tá? E aí eu vou puxar o tecido e vou fazer a costura reta. A mesma coisa eu vou fazer agora até o próximo alfinete. Vou esticar bem e vou fazendo a costura reta. Sempre que for puxar o elástico, o tecido agora, o ideal é a agulha ficar aqui embaixo no tecido, tá? No final também costura de retrocesso, tá? Próxima costura, mesma coisa. Inicia com retrocesso. E aqui vai puxando o tecido, ó. Estica bem e vai fazendo a costura. E assim você vai fazer com quantas costuras você quiser aqui sobre o elástico, tá?
Então, essa aqui é a primeira forma de fazer costura de elástico largo, sem que ele fique dobrando na cintura, tá? Sem que ele fique dobrando no meio, que é isso aqui, né? Quando o elástico ele fica solto aqui dentro do túnel, ele acaba fazendo isso aqui, ele acaba dobrando, tá? E aí, com a costura rebatida, não acontece isso. Bom, e agora a segunda forma é quando o seu cliente não quer a costura rebatida aqui no cos, ele quer que esse cos ele fique sem costura aparente aqui pelo lado de fora, né? Então, você precisa de alguma forma também deixar o elástico firme aqui para que ele não fique dobrando. Nesse caso, aqui eu fiz a mesma coisa, tá? Eu fiz uma dobra aqui de 1 centímetro, aqui também 5,5, deixei aquela distância com mais 0,5. Aí, nesse caso, o que eu vou fazer com o elástico? Eu não vou, aliás, o que eu vou fazer aqui com o cos? Eu não vou fazer a costura fechando o cos, eu vou deixar ele assim aberto. O elástico também não vou fechar nada, vou deixar ele aberto. No elástico eu faço pelo menos 3 marcações. Eu dobro o elástico no meio, faço uma marcação aqui. E aí eu dobro ele mais uma vez no meio e faço a marcação desse lado aqui do elástico e do outro lado também. Eu dobro aqui. Então, aqui eu tenho 3 marcações no elástico. A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa parte do tecido, também vou fazer essas 3 marcações. Eu posso fazer essa marcação com lápis, posso só colocar alfinetes, né? Aí fica a critério. Então, eu dobro o tecido, faço essa primeira marcação, vou colocar o alfinete aqui. Que às vezes pode ser um tecido mais claro, e se marcar com lápis, com alguma coisa pode ficar marcado, né? Então, pode usar o alfinete também. Então, com as marcações feitas no elástico e no tecido, eu vou centralizar o elástico aqui no tecido, vou colocar aqui nessa posição, eu vou colocar o elástico nessa parte superior aqui do cos, tá? Aqui também o elástico, eu vou encostar ele aqui nessa dobra aqui, nessa marcação que eu fiz. Então, o elástico ele vai ficar encostado aqui nessa dobra. Então, aqui eu vou colocar o alfinete novamente para deixar ele fixo. E a mesma coisa eu vou fazer nessas duas marcações. Então, aqui eu tenho a marcação que eu fiz no tecido, eu vou puxar o elástico até essa marcação. Deixo o elástico rente à dobra que foi feita ali embaixo. E vou colocar um alfinete para ele não sair da posição. A mesma coisa nesse lado. Puxo o elástico para a marcação do alfinete. Aqui embaixo ele tá encostando no tecido. E fixo ele aqui. E aqui nas laterais, eu vou fixar ele também com alfinete. Esse alfinete eu vou deixar ele um pouquinho mais pra cá. Não coloco ele tão lá na ponta. Aqui agora eu passei a posição da agulha pro ponto de zigue-zague. E a costura aqui no elástico, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso deixar uma folga aqui, porque eu preciso depois fechar esse cos e também preciso fechar o elástico. Então, eu não vou começar o zigue-zague aqui da pontinha, eu vou começar ele um pouquinho mais pra cá. A mesma coisa eu faço lá do outro lado, eu não vou até o final do tecido, nem no final do elástico. Eu deixo uma margem aqui pra depois conseguir fazer a costura, tá? Mesma coisa, vou esticar o elástico de forma que ele fique bem esticadinho aqui. Cuidando sempre para esse tecido aqui não engatar, tá?
sempre puxando bem o elástico. Então, aqui no final, ó, eu deixo essa margem aqui para depois fazer a costura, tá? Aqui também eu dou um retrocesso. E agora a mesma coisa eu vou fazer aqui nessa parte de baixo do elástico, tá? Também vou fazer a costura zigue-zague, deixando aqui no início essa margem. Deixa aquela margem lá no início, né? Aqui você vai puxar o elástico. Aqui no final deixa a beiradinha, né? Faz o retrocesso do zigue-zague. Então, ó, aqui o elástico tá costurado dos dois lados, né? Nas duas extremidades. E aqui ele vai ficar assim. Claro que aqui eu usei duas cores diferentes. O tecido tá mais claro, usei uma linha na cor pink, mas é mais para realmente vocês verem como é que fica, porque depois costurando na mesma tonalidade do tecido, então ele não vai realçar tanto, né? E agora você precisa fechar aqui o cós e o elástico. Então, aqui fechando o cós com uma costura reta. E agora eu preciso finalizar essa costura aqui, ó, do elástico, né? No elástico, então, o que eu faço? Eu coloco um alfinete aqui, um outro aqui, e eu faço uma costura de zigue-zague pegando o tecido mesmo aqui, tá? E agora, esse pedacinho eu também faço o zigue-zague. Na parte de baixo, a mesma coisa. E agora, eu ainda preciso fechar o túnel, né? Então, eu vou fazer essa dobra aqui de 1 centímetro. Vou fazer a outra dobra aqui embaixo. E aqui embaixo, agora, eu vou passar a costura reta no contorno do túnel. Coloco pra dentro esse 1 centímetro. Coloco os alfinetes. E agora aqui eu vou passar, então, uma costura reta para fechar o túnel. Aqui, para fazer a costura reta, você também vai precisar esticar o tecido dessa forma, para que ele fique bem certinho, para que não dê prega, tá? Então, vai começar aqui com a costura reta, dando o retrocesso. E vai esticando, ó. Vai esticando e vai colocando o tecido pra dentro, se ele sair, tá?
Então, esse aqui é o lado do avesso. Aqui dá para visualizar bem o ponto de zigue-zague, porque eu tô utilizando duas cores diferentes, né? Mas se for a linha na mesma cor do tecido, isso aqui não vai ser tão perceptível, tá? E aí, no outro lado, vai ficar assim. Então, vai ficar só a costura do cos, mas o elástico aqui dentro, ó, tá vendo? Ele não vira, ele fica firme. Então, essa é uma opção de fazer a costura do cos largo sem que tenha a costura rebatida por cima, tá? Bom, e agora eu vou mostrar a terceira forma de fazer a costura do elástico largo em cos. Essa terceira forma, ela é muito parecida com a segunda forma, tá? Essa aqui eu também vou fazer várias marcações no elástico. Essa aqui eu faço até mais marcações do que a forma anterior. Então, eu fiz uma marcação lá no meio, dobrei mais uma vez, vou fazer mais uma marcação aqui. E aqui, ó, do meio para essa marcação da lateral, eu faço mais uma marcação, tá? Então, ó, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcações. A mesma coisa eu vou fazer aqui no tecido. Marcação no meio. Vou dobrar uma vez, faço a marcação dos dois lados. Aqui eu dobro mais uma vez, faço mais marcação. Aqui, da mesma forma, eu vou centralizar o elástico aqui com o centro do tecido. Vou colocar aqui na marcação que eu fiz do alfinete. Aqui também eu preciso deixar o elástico encostado aqui embaixo, nessa dobra. E a mesma coisa eu vou fazendo com as outras marcações. Então, eu distribuí aqui o elástico pelo tecido. E agora, nessas aqui, eu vou fazer costuras retas na vertical, tá? Então, só faço costuras aqui onde é que eu fiz as marcações. Então, aqui eu vou fazer a costura reta. Vou ajeitando o tecido aqui com elástico, né? Lembrando que tenho que cuidar para não costurar essa parte aqui da primeira dobra de 1 centímetro.
Depois que foram feitas essas costuras aqui, você também vai fechar o cos. Vai fechar o elástico. Eu vou fechar com a costura reta o elástico. Conforme eu vou costurando o elástico, eu já vou dando alguns retrocessos. Aí eu já tenho uma costura bem firme aqui no elástico, tá? E aqui o elástico a mesma coisa, eu posso já fazer uma costura aqui no centro. Então, agora com o elástico costurado, eu vou virar esse 1 centímetro, vou virar essa outra dobra que foi feita de 5,5 centímetros. E aqui embaixo eu vou colocar os alfinetes para poder fazer a costura reta fechando o túnel. Aqui eu tenho que ajeitar o tecido, tenho que olhar certinho aqui em cima para ver se está tudo batendo, né? Vou colocar alfinete, se achar que precisa colocar mais alfinetes, ó, dá uma esticada, se não tiver bem certinho, vem aqui, arruma, coloca mais um alfinete. E agora é só fazer a costura reta. Então, retrocesso. E aqui a mesma coisa, você vai ter que puxar aqui o tecido para que ele fique bem alinhado. Vai puxando e vai fazendo a costura. E aqui, então, eu tenho a terceira forma de fazer a costura do elástico largo sem que ele fique virando, tá? Essa aqui é a parte interna do cos. E aqui eu tenho o lado direito do cos. Hoje em dia eu não faço mais aquela costura lá que eu mostrei pra vocês com zigue-zague, tá? Eu sempre faço com essa costura aqui. Antes eu fazia aquela do zigue-zague, mas eu comecei a testar essa aqui. E essa aqui, fazendo essa costura reta, essa costura aqui ela não abre, tá? Por mais que você vai esticando o elástico aqui, essa costura aqui ela não arrebenta, não tem problema. Então, assim, eu deixei de usar aquela costura com zigue-zague e passei a fazer o cos só com essa costura. Esse tipo de costura aqui eu também uso quando eu quero fazer cos em calça de moletom, shorts de moletom. Então, se eu não quero ter a costura rebatida aqui, eu faço essa mesma costura interna e também dá bem certo, tá? Fica bem legal. Então, aqui eu tô com as três formas de fazer a costura de elástico largo sem que ele fique dobrando.
Bom, gente, hoje era isso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês. Na semana que vem tem mais. Uma ótima semana a todos. Beijos!